último programa falamos sobre a filosofia da pregação de Paulo. Depois de sua experiência em Corinto, Paulo nunca mais pregou como tinha pregado em Atenas. Na sua ida de Atenas para Corinto, ele aprendeu algo que mudou toda a sua filosofia de pregação. Ele passou a contar a história da sua conversão, de como encontrou Jesus, o Cristo ressurreto, na estrada de Damasco, e como esse encontro com Cristo mudou sua vida completamente. Dessa forma, contando sua experiência com Deus, ele anunciava a mensagem do Evangelho. No final da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo deixou bem clara qual era a sua mensagem. Ele disse: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. É isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Nesse estudo do livro de Atos, que fazendo juntos, já vimos o ministério do apóstolo Paulo nas cidades de Filipos, capítulo 16, Atenas, no capítulo 17, e Corinto, no capítulo 18. O capítulo 19 descreve o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Paulo teve um ministério muito importante nessa cidade, onde ocorreu outro Pentecostes. Depois disso, ele estendeu seu ministério para a Ásia Menor. Quando Paulo se propôs a ir para a Ásia, no capítulo 16, o Espírito Santo o proibiu. Você está lembrado? O Espírito Santo o dirigiu primeiro para a Europa, mas quando vemos no capítulo 19 que ele foi para a Ásia, e aí como fica? Quando Paulo entrou em Éfeso, iniciou um ministério de plantar igrejas muito frutífero. Os estudiosos acreditam que as igrejas que foram plantadas em Éfeso tornaram-se igrejas mães, que deram origem a outras igrejas satélites. Por exemplo, as igrejas mencionadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, são igrejas que surgiram a partir da igreja de Éfeso. Uma das razões para que a igreja plantada em Éfeso fosse tão frutífera é que Paulo promoveu um seminário na cidade de Éfeso. Ele ensinou na escola de Tirano, das 11 da manhã até as 4 da tarde, por um período de 2 anos, conforme está na anotação de rodapé da Bíblia comentada pelo pastor Shedd. Uma das razões da precisão desta informação, das 11 às 4 da tarde, é que nessa parte do mundo, ainda hoje, a tarde é usada para descansar. Se hoje você for a uma dessas cidades, poderá enfrentar um trânsito intenso no início da manhã, quando as pessoas vão para o trabalho, e outro ao meio-dia, quando elas voltam para casa. O horário de almoço deles é bem grande, depois voltam para o trabalho no final da tarde. E aí o trânsito fica intenso novamente. E ficará também tarde da noite, quando eles voltam para casa. Eles costumam jantar tarde, por volta das 10 da noite. Hoje ainda é assim por causa do intenso calor durante o dia. Quando Paulo estava em Éfeso, trabalhou confeccionando tendas. Os velhos rabinos sempre tinham uma ocupação e Paulo aprendeu a fazer tendas. Com exceção da igreja de Éfeso, Paulo não recebia ajuda das igrejas onde ministrava, principalmente das igrejas dos povos gentios que não tinham maturidade espiritual. Quando Paulo estava em Éfeso, ao invés de receber ajuda da igreja, ele fazia tendas e provavelmente também ensinava na escola das 11 às 4 da tarde, horário em que a escola estava desocupada por causa do calor e ele podia dar aulas. O pastor da igreja de Colossos era um homem chamado Epáfras, e Paulo colocou Timóteo como pastor na igreja de Éfeso. Presumimos que esses 2 pastores foram alunos da escola de Tirano durante o período em que Paulo ensinou ali. Na sua carta aos Efésios, Paulo relembra repetidas vezes coisas que eles já tinham ouvido ou aprendido referentes aos ensinamentos e conselhos de Deus. Paulo nunca foi tão completo no seu ensino como com a igreja em Éfeso. Por isso, quando ele escreve, não está falando nada novo, está apenas relembrando o que já tinha ensinado. Uma das revelações mais marcantes a respeito de Paulo e do seu ministério está no final do capítulo 20 do livro de Atos. Paulo estava a caminho de Jerusalém. Ele acreditava que estava sendo guiado pelo Espírito para ir lá.
O Espírito tinha lhe dito que quando ele chegasse a Jerusalém seria preso, acorrentado e surrado. No caminho, muitas pessoas se aproximaram dele dizendo que haviam sido alertadas pelo Espírito Santo sobre o que ele enfrentaria em Jerusalém. Paulo explicou que o Espírito já tinha lhe avisado sobre tudo o que enfrentaria. Ele estava indo para Jerusalém compelido pelo Espírito. Quando chegou em Mileto, uma região próxima a Éfeso, percebeu que jamais voltaria a Éfeso novamente. Ele provavelmente sabia que de Jerusalém iria para Roma e lá seria martirizado. Assim, mandou chamar os líderes da igreja e nas praias de Mileto, perto de Éfeso, Paulo se reuniu mais uma vez com a liderança da igreja de Éfeso para se despedir. A atitude de Paulo traz revelações importantes sobre a vida e ministério deste apóstolo. Ele chamou a liderança da igreja e os lembrou da responsabilidade que agora tinham sobre o rebanho de Deus, lembrando-os do exemplo que ele próprio estabeleceu. Ele disse àquele grupo: "Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa." A abordagem dos apóstolos era do tipo: primeiro faz e depois fala. Primeiro eles mostravam a verdade que queriam ensinar e depois a ensinavam. Paulo lembra a eles o exemplo que ele próprio estabeleceu e, como últimas palavras, acrescenta o seguinte: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue." Paulo passou para a liderança de Éfeso uma grande incumbência e acrescentou: "Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas." Isso nos revela que Paulo pregava o evangelho de salvação e arrependimento. Ele acreditava que o evangelho de salvação podia salvá-los do destino para o qual eles estavam indo, direto para o inferno. Paulo também cria que o evangelho podia salvá-los daquilo que eles poderiam fazer e daquilo que eles eram. Ele pregava sobre a retribuição eterna com lágrimas. Paulo alertou a todos, dia e noite com lágrimas, durante o período de 3 anos na cidade de Éfeso. Quando ele disse que os ensinou publicamente, de casa em casa, ele não estava dizendo que visitou casas uma a uma. Ele estava se referindo a igrejas nos lares, como aquela que se reunia na casa de Lídia no capítulo 16. Quando Paulo escreveu a Filemon, também fez menção à igreja que se reunia na casa dele. No Novo Testamento, Paulo fala sobre a igreja que se reunia nos lares 8 vezes. Hoje existe um movimento mundial que promove a reunião da igreja nos lares. A maior igreja do mundo hoje é a igreja de Seul, na Coreia. A igreja de Seul possui mais de 500 mil pessoas e o seu segredo é o que chamamos hoje de grupos nos lares ou grupo de células. O movimento da igreja nos lares ou o movimento da igreja em células. A igreja em células foi o que fez a igreja de Seul, na Coreia, ser a maior igreja do mundo. Tudo aconteceu conforme eu entendo, porque o pastor estava doente demais para fazer tudo sozinho. Ele não podia ser aquele super pastor para a sua igreja. Por isso, delegou a responsabilidade do rebanho para outras pessoas, para os vários líderes. Às quartas-feiras, ele se reunia com os 24 mil líderes e passava para eles a estratégia da igreja. Esses líderes passavam a estratégia para suas igrejas nos lares, as células. No domingo, todos se reuniam no grande templo. Eles tinham uma congregação de milhares de pessoas porque já tinham se reunido antes nos lares. Este era o padrão da igreja na sua primeira geração. E foi isso que Paulo quis dizer quando disse: "Ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa." Aquela última reunião de Paulo com os efésios era provavelmente com os pastores de todas aquelas igrejas nas casas, nos lares, de todas aquelas células, vamos dizer assim. Aparentemente foi assim que a igreja de Éfeso foi estruturada. As últimas palavras de Paulo para os líderes de Éfeso foram muito bonitas. "Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber." Como já mencionamos, Paulo trabalhou em Éfeso fabricando tendas e não aceitou nenhum tostão de ninguém. Ninguém podia acusá-lo de pregar e ensinar para ganhar algo de alguém.
Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros, ele diz. Além de se sustentar, Paulo ainda sustentou todo o seu grupo de missionários porque queria que eles aprendessem sobre a verdade de Jesus. Há maior felicidade em dar do que em receber. Essa é uma das motivações que se tem de se trabalhar ou para se trabalhar. Se você trabalha duro e ganha o seu dinheiro, você tem algo para dar e pode aprender que é mais abençoado aquele que dá do que o que recebe. Lemos nesse texto de Atos que Paulo disse aos líderes efésios que não os veria mais. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Assim está escrito. Sabe, essa cena nos revela uma característica muito bonita do ministério do apóstolo Paulo e também da verdadeira koinonia, ou comunhão, que existiu na primeira geração das igrejas do Novo Testamento. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa de hoje, mas antes deixo como desafio as palavras de Paulo. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Que a graça do Senhor esteja sobre você e o faça crescer. Muito obrigado por sua atenção.